Atenção total, aposentados e pensionistas. Um pagamento emergencial do INSS foi confirmado. E essa notícia pode mudar a sua vida financeira nesse mês. Imagine você receber de uma vez só um valor que pode variar entre 3 a 4 mil reais, sem precisar de um advogado, sem precisar de uma ação judicial e sem pagar nada para ninguém. É isso mesmo, um dinheiro extra que pode ajudar você a pagar contas atrasadas, comprar remédios que você tanto precisa, realizar uma cirurgia ou simplesmente respirar mais aliviado diante das dificuldades do dia a dia. Essa medida, pessoal, que foi anunciada, ela é voltada para milhões de brasileiros que dependem de benefícios como a aposentadoria, pensão, BPC Loas, auxílio doença, auxílio acidente e até mesmo o auxílio reclusão. Portanto, preste muita atenção e fique comigo até o final deste vídeo, porque eu vou revelar e eu vou te explicar quem tem direito, quando será pago e de que forma você pode receber esse dinheiro. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal. O meu compromisso é sempre trazer informação para você, informações verdadeiras, seguras, atualizadas sobre o INSS, sempre com respeito a quem vive de um benefício mensal e merece sim dignidade. Se você não é inscrito ainda no canal, já aproveita e clica no botão inscrever-se e aproveita também para ativar o sininho das notificações. Lembrem-se, meus amigos, informação é poder e aqui você encontra tudo que é preciso para não ser enganado e garantir sempre os seus direitos. Pessoal, vamos lá então. Antes de entrar no tema principal do vídeo, eu quero compartilhar uma dica valiosa, principalmente para quem recebe o BPC. Você sabia que é possível trocar o BPC por uma aposentadoria com valor maior e ainda ter direito ao 13º salário? Isso mesmo, o BPC ele é um benefício assistencial e por isso ele não garante o 13º e nem pode ser acumulado com pensão e outros benefícios. Já a aposentadoria previdenciária, ela, além de permitir o acúmulo com a pensão, garante também o 13º e muitas vezes tem um valor superior. Então, se você está assistindo esse vídeo e recebe o BPC e planeja fazer essa transição com segurança, deixa um comentário aqui embaixo. Quero trocar meu BPC pela aposentadoria, que a minha equipe vai entrar em contato para te orientar direitinho, tá? Só esse recadinho, agora vamos para o tema principal desse vídeo, que é o pagamento emergencial. Pessoal, como eu falei para vocês, um pagamento que pode colocar de 3 a 4 mil reais no seu bolso ainda em 2025. Recentemente, o ministro do STF, Dias Toffoli, realizou uma audiência de urgência com representantes da AGU, do Ministério Público e de alguns outros órgãos do governo. O tema central foi a devolução de valores descontados indevidamente de beneficiários do INSS nos últimos anos. O que está acontecendo? Teve os descontos e agora muitos aposentados estão solicitando o dinheiro de volta e estão sendo negados. Segundo o advogado-geral da União, Jorge Messias, o ressarcimento será feito em parcela única, de forma simples, direta e sem intermediários. É para ser assim. Em outras palavras, você não vai precisar contratar advogado, não vai precisar pagar nada para ninguém, nem entrar com uma ação judicial. O dinheiro vai cair na sua conta com prioridade para quem mais precisa. Na teoria, era para isso estar acontecendo. Só que está acontecendo que muitas pessoas que estão solicitando esses valores de volta não estão recebendo. Alguns sindicatos, associações estão forjando documentos falsos para tentar comprovar que o aposentado havia sim solicitado ali a filiação a um sindicato ou coisa do tipo. Tá? Então, tá muito complicado isso. De acordo com informações extraoficiais, a previsão é que os primeiros pagamentos sejam liberados junto com a folha do INSS. Na verdade, começou lá no pagamento de julho. No entanto, outras fontes afirmam que os depósitos podem começar apenas em setembro. Então, existem sim casos, eu já vi comentários de aposentados falando que já receberam alguns valores descontados de volta, mas não todo, tá? Só uma parcela dos valores. O fato é que ainda não temos uma confirmação oficial do INSS sobre a data, mas o que já está definido é que o pagamento será em parcela única, ou seja, ao longo dos últimos anos você teve R$1.000 descontados indevidamente,
você não vai receber pequenas parcelas mensais até completar os 1.000. O valor será devolvido de uma vez só, no valor cheio. Então quem teve mais descontos vai receber mais dinheiro. Se você tá para receber ali R$3.000, foi descontado ao longo de 5 anos R$3.000, você vai receber esses R$3.000 de uma vez só. Só que claro, você descontou 3.000, você vai receber mais agora, porque vai entrar ali juros, correção monetária, enfim, todas essas questões. Então você vai receber mais dinheiro, você tá entendendo? E tudo de uma vez. Então, de fato, é para colocar muito dinheiro no bolso de alguns aposentados, milhares, milhões de aposentados que foram lesados no caso, né? Então a gente está acompanhando de perto isso aqui, e eu só quero acrescentar o que foi dito pela Advocacia Geral da União, a AGU. Vale a pena repetir a fala oficial que foi dita por eles, não por mim. O ressarcimento será feito em parcela única, de forma simplificada, direta e sem intermediários. Repito, parcela única, de forma simples, direta e sem intermediários. Arilson, quando que é para acontecer isso? Segundo as informações que a gente viu aqui, para começar em setembro, tá? Será que em setembro, então, a bolada vem de uma vez só? 3, 4, 5 mil reais pagos de uma vez só para esses aposentados? É isso que a gente está correndo atrás para saber. Repito, o INSS não confirmou de forma oficial. Isso aqui foi tirado de conversas do ministro do STF, a AGU, Ministério Público e outros órgãos aí que estão investigando os descontos. Tá? O INSS não chegou e não bateu o martelo ainda falando vai acontecer tal data, mas é o que nós temos até o momento. Setembro, você receber uma bolada de uma vez só, uma grande quantia de dinheiro paga em uma vez só. Isso que nós estamos buscando. A gente sabe que se entrar 3, 4, 5 mil reais no seu bolso de uma vez só, com toda a certeza vai te ajudar e muito. Então a gente está cobrando, a gente está em cima, cobrindo essas informações. Agora, meus amigos, eu quero compartilhar com vocês mais uma informação importantíssima, tá? Essa informação, ela é sobre pagamentos de RPVs, precatórios, famosos pagamentos judiciais, tá? Então, pagamentos aí que saíram de agosto. Então, provavelmente, se você estava com alguma ação ali para receber, algum RPV, um precatório, é importante que você saiba que 15 mil pessoas agora vão receber nessa rodada de pagamento, tá? Vou compartilhar a notícia agora com vocês. Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos falar de um assunto, que impacta a vida financeira, a expectativa de muita gente. Pagamentos judiciais federais. Exato. Hoje, a gente vai mergulhar nos dados bem recentes sobre liberações de valores na Justiça Federal. É algo que, para milhares de cidadãos, significa o fim de uma longa espera, né? Sim. A nossa base para essa conversa é um vídeo informativo que saiu agora há pouco com números bem concretos. Exatamente. E hoje o nosso foco vai ser numa jurisdição específica. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região, o TRF3. TRF3. Isso. A gente recebeu informações sobre um lote de pagamentos que foi autorizado agora, em agosto de 2025. E é importante, né, situar que o TRF3 cobre 2 estados bem importantes, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Certo, SP e MS. Então essa notícia tem um impacto direto para quem tem ações judiciais federais correndo por lá. Perfeito, então a nossa missão aqui hoje é desdobrar esses números, sabe? E um pouco além. Entender o que está por trás. Isso, entender o significado prático dessas autorizações para quem está esperando em São Paulo e Mato Grosso do Sul. A informação original, pelo que está no material, é do dia 21 de agosto, né? De 2025. Isso, 21 de agosto. Ok, então vamos tentar desempacotar isso aí. O primeiro número que salta aos olhos é o volume. A fonte fala em 12.036 processos que tiveram a quitação autorizada agora em agosto. É um número bem expressivo. Sem dúvida. É um volume considerável e, reflete essa movimentação constante da máquina judiciária para efetivar direitos que já foram reconhecidos, né? Certo. Para a gente entender melhor o alcance desse número, é fundamental detalhar que tipo de pagamento a gente está falando aqui. A análise que a gente recebeu indica que o foco principal está nas requisições de pequeno valor, as RPVs. RPVs.
Vale a pena a gente relembrar rapidinho o que são, né? Mesmo para quem já acompanha, essa distinção é sempre útil. Com certeza. As RPVs são basicamente ordens de pagamento que a Justiça expede para cobrir dívidas do governo federal, mas elas têm um teto específico, né? Uhum. E a fonte reforça um detalhe crucial. Nesse contexto do TRF3, a gente está falando de processos cujos valores, já atualizados, não passam de 60 salários mínimos. Ok. 60 salários mínimos. Esse é o limite definido por lei, que busca, em tese pelo menos, agilizar o pagamento dessas quantias menores. Agora, além das RPVs, o material também menciona que esse lote inclui precatórios, mas um tipo bem específico. Precatórios, aí a gente já pensa em valores maiores, geralmente. Mas tem alguma especificação nesse caso? Qual é o detalhe? Exatamente. Precatórios são para valores que superam o teto das RPVs, ou seja, acima dos 60 salários. Só que a informação que a gente tem destaca que os precatórios incluídos nessa autorização de agosto são chamados parcelados. Parcelados. Sim, e um dado bem relevante. A grande maioria desses processos, tanto as RPVs quanto esses precatórios parcelados, eles são de valores atrasados devidos pelo INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social. Olha só, interessante essa concentração em INSS. Isso talvez mostre o volume gigantesco de processos envolvendo a Previdência, né? Tipo, disputas sobre concessão, revisão de benefício. É uma leitura bem razoável, sim. Embora a fonte não entre no detalhe das causas, né, essa predominância de casos do INSS, como diferenças de cálculo, valores não pagos no tempo certo, é um fenômeno bem conhecido no Judiciário Federal. Imagino. São demandas que afetam diretamente a vida de aposentados, pensionistas, outros segurados. O fato de serem RPVs ou esses precatórios parcelados, até 60 salários mínimos, sugere que podem ser diferenças acumuladas ao longo de um tempo, mas que não chegam a ser cifras astronômicas individualmente, entende? Embora o volume total, claro, seja bem significativo. Faz sentido. E voltando aos números, 12.036 processos. É fácil a gente se perder nesse número abstrato, né? Mas a fonte traz também um lado mais humano disso, não traz? Sim, e é fundamental a gente não perder essa dimensão de vista. Esses 12.036 processos autorizados representam na prática 15.303 beneficiários que estão aptos a receber. 15 mil? Nossa! Essa diferença entre o número de processos e o número de pessoas é comum e super relevante. Aqui é onde fica realmente interessante, né? Quer dizer, um único processo pode acabar beneficiando várias pessoas. Como isso acontece, assim, mais tipicamente? Olha, pensa, por exemplo, numa ação de pensão por morte. Pode ter múltiplos dependentes, né? Viúvo, viúva, filhos. Certo. Ou até em ações coletivas, embora aqui o foco pareça ser mais individualizado, pelo contexto de RPV e precatório parcelado do INSS. Mas mesmo numa ação individual, pode acontecer de ter coautores ou habilitação de herdeiros durante o processo, sabe? Entendi. O ponto central é que essa autorização de agosto, ela acende uma luz de esperança bem concreta para mais de 15 mil pessoas e suas famílias lá em São Paulo e Mato Grosso do Sul. É o fim de uma espera que, olha, em muitos casos deve ter sido longa e bem angustiante. Sem dúvida. Imagino o alívio tanto financeiro quanto emocional. Agora, uma questão prática, né, crucial. A autorização saiu em agosto, mas quando, de fato, esse dinheiro chega na mão das pessoas? Tem prazo para isso? Essa é sempre a pergunta que vem depois, né? E a análise que a gente tem também aborda esse cronograma estimado. Ah, que bom. A informação é que os valores desses 12 mil processos autorizados em agosto, eles têm uma janela de pagamento prevista para ocorrer entre o próprio mês de agosto e dezembro de 2025. Ah, então uma janela aí de alguns meses, agosto a dezembro, parece um tempo razoável, mas também indica que não é algo imediato depois da autorização do tribunal, né? O que será que acontece nesse meio tempo? Pois é, o que é fascinante aqui é justamente essa engrenagem, né, entre a decisão judicial lá no tribunal e a efetivação bancária. A autorização do TRF3 é o sinal verde, a ordem para pagar. Certo. Enviados para os bancos que vão fazer o pagamento. Uhum. E os bancos, por sua vez, precisam organizar a liberação do dinheiro nas contas ou para saque. Essa janela, de agosto a dezembro, provavelmente acomoda todas essas etapas aí no meio do caminho.
Entendi. É uma logística considerável mesmo por trás. E falando em bancos, quais são os canais de pagamento que a fonte menciona? Onde esses 15 mil beneficiários devem esperar receber o dinheiro? Bom, os canais principais, segundo o material, são os tradicionais mesmo para pagamento judicial federal, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil. Ok. São essas as instituições que têm os contratos, a estrutura para operacionalizar esses repasses em grande escala para a Justiça Federal. A grande maioria dos beneficiários vai receber por um desses dois bancos, tá? A sigla significa Plano Individual de Contratação. Só que, e isso é muito importante, a fonte faz uma ressalva bem crucial sobre o acesso a essa modalidade. PIC. Confesso que não é um termo que a gente ouve toda hora. Que ressalva é essa que define se alguém pode receber por aí? Então, a condição para receber via PIC, segundo a análise, é bem específica e, olha só, remete lá para o início do processo judicial. Lá atrás? Exato. Não é uma opção que o beneficiário ou advogado pode escolher agora, sabe, na hora de receber. Para que o pagamento seja via PIC, o advogado da parte precisaria ter pedido isso expressamente lá atrás, geralmente na petição inicial, ou num outro momento específico do processo, conforme as normas do tribunal. Ah, então, nossa. Isso levanta uma questão importante, né? Não é uma escolha de última hora. Depende de uma decisão talvez estratégica ou uma opção feita pelo advogado anos antes. Isso mostra como é importante a forma como o processo foi conduzido desde o comecinho, né? Exatamente. Mostra como esses detalhes de procedimento, que às vezes parecem menores lá no início de uma briga judicial longa, acabam tendo consequências bem práticas, bem concretas lá na frente, né? Justo na hora tão esperada de receber o dinheiro. Pois é. Se essa opção não foi feita lá no momento certo, o caminho padrão vai ser mesmo a Caixa ou o Banco do Brasil. É um lembrete, né? Da necessidade de atenção aos detalhes, às possibilidades processuais desde a largada. Faz todo sentido. Uma escolha técnica lá do passado definindo o caminho do dinheiro agora. Bom, acho que vale a pena a gente dar uma recapitulada nos pontos centrais que a gente tirou até aqui, olhando para essa fonte. A gente está falando de uma autorização de pagamento, certo? Emitida em agosto de 2025. Pelo TRF3. Correto. E válida para São Paulo e Mato Grosso do Sul. Isso. O foco são as requisições de pequeno valor, as RPVs, e também precatórios parcelados. A maioria vindo de ações contra o INSS, e todos eles limitados naquele teto de 60 salários mínimos. E os números-chave para guardar? 12.036 processos autorizados, o que na prática significa 15.303 beneficiários aptos a receber. E o prazo para esse recebimento vai de agora, agosto, até dezembro de 2025. Exato. E os canais de pagamento, predominantemente Caixa Econômica e Banco do Brasil, com aquela alternativa do Pix só para quem pediu lá no começo do processo. Perfeito. Acho que cobrimos bem os elementos essenciais dessa atualização específica do TRF3 para agosto, mas você tinha mencionado que a fonte sinaliza mais informações vindo por aí, é isso? Sim. Tem uma indicação no material de que essa não é a única atualização que eles vão fornecer. A promessa que foi mencionada é de trazer, em breve, dados sobre outros tipos de pagamento. Falam especificamente dos precatórios não parcelados. Ah, os precatórios maiores, né? Acima dos 60 salários e que não entraram naquele esquema de parcelamento. Estes seguem outras regras, certo? Geralmente um pagamento anual, depende de orçamento. Exatamente esses. São requisições de valores mais substanciais, que seguem uma ordem cronológica própria, dependem de inclusão no orçamento da União. A dinâmica é bem diferente das RPVs e desses parcelados. Certo. E além disso, a fonte também indica que planeja divulgar informações sobre pagamentos de outros TRFs regionais federais, não só do TRF3. Ah, que ótimo! Isso expande bastante o cenário. Tem informações sobre os precatórios não parcelados e também sobre os outros TRFs, são 6 no total, né? Daria uma visão bem mais completa do cenário nacional de pagamentos judiciais federais. Sem dúvida. Se a gente conecta isso ao panorama geral, a gente percebe que essa notícia do TRF3, apesar de super relevante para SP e IMS, é só uma peça de um mosaico bem complexo, né? Verdade. Cada TRF, o 1, o 2, o 4, o 5 e o 6, tem sua própria dinâmica, seu volume de processo, seus cronogramas. Acompanhar a informação regionalizada é crucial, claro, mas ter a visão do todo também ajuda a entender a magnitude dessa questão dos pagamentos judiciais no país.
Essa sinalização de que vem mais informações por aí é, portanto, muito positiva. Concordo plenamente. Então, o que tudo isso significa, assim, para a gente fechar o raciocínio? A informação central que a gente destrinchou hoje é potente. A autorização para quitar mais de 12 mil processos pelo TRF3 em agosto é um passo concreto, muito esperado. Sim. Representa o fim da linha no bom sentido para mais de 15 mil pessoas em São Paulo e Mato Grosso do Sul que estavam aguardando valores do INSS, seja via RPV ou precatório parcelado, naquele limite de 60 salários mínimos. Os números-chave: 12.036 processos, 15.303 beneficiários, janela de pagamento de agosto a dezembro, são um grande destaque, né? Exato. E a relevância disso, ela se desdobra em duas frentes, eu diria. Para o beneficiário que se encaixa direitinho nesse perfil, processo no TRF3, RPV ou precatório parcelado do INSS até 60 SM, é a confirmação. O pagamento está a caminho, é uma notícia direta, transformadora, é o Estado cumprindo uma decisão judicial. Certo. Agora, para quem está fora nesse grupo específico, seja por ter outro tipo de processo, estar em outra região ou aguardar valores maiores, essa notícia serve como um termômetro, sabe? Ilustra a escala monumental e a complexidade administrativa que está envolvida nesses pagamentos. Nossa, é verdade. E gerenciar milhares de ordens de pagamento com naturezas diferentes, valores, beneficiários, mês após mês. É um desafio logístico imenso para o judiciário e para os bancos pagadores. E reforça algo que a gente sempre comenta aqui: a importância de cada pessoa acompanhar de perto o seu caso específico, né? Junto com o advogado, buscar as informações do seu tribunal regional. As regras e os cronogramas podem variar bastante. Precisamente, informação é poder, especialmente nesses casos. Entender se o seu processo é RPV ou precatório, qual o valor, em que tribunal ele está tramitando, tudo isso faz diferença para gerenciar as expectativas e saber quando e como o pagamento pode ocorrer. Excelente! Foi uma análise bem focada, mas que abre janelas para a complexidade toda do sistema. Agradecemos a quem nos acompanhou neste exame detalhado dos dados recentes do TRF3. E para deixar uma sementinha de reflexão, um ponto que essa discussão sobre volume e logística levanta. A gente falou aqui de 12 mil processos, 15 mil beneficiários, só no TRF3, num único mês, e focado em RPVs e parcelados. Agora, imagina isso multiplicado pelos 6 TRFs, incluindo os precatórios de maior valor, mês após mês, ano após ano. Fica a questão, né? Como é que essa máquina pública tão intrincada, envolvendo o judiciário, executivo, que é quem paga, e o sistema bancário, como ela se organiza? E talvez mais importante, como ela pode continuar a aprimorar seus mecanismos para dar conta desse fluxo que não para de pagamentos. Garantir não só a eficiência na liberação do dinheiro, mas também a máxima transparência para o cidadão que está lá na ponta esperando. É um desafio contínuo e fundamental para a credibilidade da justiça e do Estado. O que será que tem por trás dessa engrenagem para ela funcionar minimamente? É algo para a gente pensar.